Oiê, eu sou a Lara Augusta e aqui nesse canal eu vou mostrar minha rotina de produção de doce. Eu já começo limpando a bancada, estou voltando de recesso agora. E eu já tinha feito uma faxina nesse meu espaço, mas sempre quando eu vou produzir, eu faço sempre mais uma limpeza, tá? É muito importante a gente que trabalha com cozinha estar sempre limpando. Bom, e aí eu limpo todo o cantinho. Como eu já ia usar a panela, eu já aproveito e já limpo toda ela novamente. E eu já vou organizando, porque hoje eu tenho uma produção gigantesca para fazer, eu tenho muita massa para fazer. Eu trabalho com massa congelada, então eu deixo o meu estoque lotado. E como eu estava de recesso, eu esvaziei, né, o meu congelador para não ficar com produtos parados mesmo. Eu só fiquei com geladões, né? A gente trabalha com geladões gourmet também no meu congelador, que ficaram, né, no congelador. Então, eu tenho que fazer muitas massas. E hoje eu vou começar, né, fazendo duas de ninho, duas massas de ninho. E eu sempre faço em dois recipientes, já faço de uma vez só. Eu acho que assim é muito mais. Eu tenho um ritmo, né, de produção, então eu acho que assim é mais fácil de pegar os ingredientes. Como é duas massas de ninho, eu já monto as duas de uma vez só. Eu acho que economiza tempo também, do que depois, quando eu tirar a massa da panela, eu for montar novamente, entendeu? Então, assim, eu já acho que adianta. Eu já começo separando a manteiga, ó, eu já coloco a manteiga ali, ó, da primeira massa de ninho, que são 60 gramas, né? Eu faço sempre ninho na panela de 3 em 3 massas, tá? Que é um por um, né? Eu faço então 3 por 3, 3 leite condensado e 3 creme de leite. Então, eu já separo, já começo com o ninho. Ah, e vocês viram que eu separei a manteiga também da próxima receita, que vai ser beijinho. Eu já deixo separado ali para eu não precisar pegar mais. Então, ó, já vou adicionando eu já coloquei o ninho, né? Agora eu tô indo com leite condensado e creme de leite. Lembrando, gente, eu sempre tenho uma ordem em tudo que eu faço. Tudo, tudo, tudo. Porque aí você não fica pensando assim, ah, será que eu coloquei, não coloquei, sabe? Eu acho que assim é muito mais fácil e menos provável, né, de ter algum erro. Então, eu sempre começo com o leite condensado e eu já começo com a panela de lá. Por quê, gente? Se eu coloco nessa primeira panela aqui, no caso a vasilha rosa, pode ser que por força do hábito, uma distração ou qualquer coisa, eu acabe colocando mais um creme de leite ali, entendeu? Então eu começo com a de lá, finalizo tudo lá e depois eu venho pra cá. Porque eu não vou errar se eu pegar o leite condensado e for pra lá, entendeu? Então pra mim é mais fácil. E eu detesto cozinha suja e mexer com confeitaria que suja muito. Me deixa muito agoniada. Então, qualquer pingo que cai, eu já vou limpando pra vocês terem uma ideia. E aí eu já vou fazendo isso, porque senão eu não gosto, tá, gente? Eu tenho tique com isso. Eu tenho esse fogão, é um fogão industrial, na verdade, ele é para acampamento. Eu ganhei do meu pai, porque assim, gente, vou fazer 3 anos que eu vendo brigadeiro, né? E eu fazia, eu dividi por 2 anos, tá? Eu dividi a minha casa, a minha cozinha com as coisas dos meus brigadeiros. Então, eu praticamente não tinha cozinha de casa, sabe? Porque era praticamente o tempo todo produzindo, o tempo todo fazendo coisas. Então, eu decidi que era um momento de ter meu próprio cantinho, entendeu? Enquanto eu tô contando essa história, nesse momento eu já estou preparando, tá? A massa de beijinho para deixar no esquema, para ser a próxima. Enfim, aí quando eu decidi que eu ia fazer meu cantinho, pelo menos para a produção de brigadeiro, e aí eu observei um lugar da minha casa, é um cantinho mesmo, em um cômodo, metade de um cômodo, eu fechei assim, com móveis mesmo, porque era o que dava no momento. E eu tenho esse canto aí, ó, que são das minhas coisas, tá? Aí, ó, esse móvel que eu fechei, que é meu escritório, tá? Enquanto a massa tá fazendo lá, que eu tenho meia hora mais ou menos de descanso, eu vou programar minha semana das minhas coisas que eu tenho pra fazer, né? Fica muito mais fácil de visualizar. Então, gente, eu estava cansada mesmo de dividir com a minha casa. Eu percebi, eu não tinha mais vontade de fazer almoço, cozinhar, sabe, pra gente, porque eu vivia tanto ali naquele espaço, trabalhando, e tudo é muito separado, sabe? Eu tinha
as coisas que são do brigadeiro é separado, enfim. E aí eu vim para esse cantinho. Amei, eu estou já há 1 ano trabalhando nesse canto. Está sendo muito, muito importante ter esse canto da casa. Eu tenho quase tudo aqui, só não tenho uma pia. Então a louça ainda fica junto lá com a minha cozinha. Mas isso a gente vai providenciar futuramente algo diferente, né? Mas por enquanto, pelo menos só a louça lá já tá tendo essa divisão, está muito bom. Eu gostei muito desse cantinho. Além de que a minha cozinha era muito quente e esse canto aqui da casa, por selagem, esse cômodo, então é muito fresco. Eu consigo trabalhar completamente aqui com brigadeiros e com chocolate. Bom, vamos lá. Comprei esse planner, tá? Eu sempre fazia em folha sulfite, folha de caderno, só que não ficava visualmente bonito e eu gosto muito de visualizar, né, as coisas. E eu não queria comprar planner, esses planner que parece agenda, sabe? Eu já tentei, mas não deu muito certo. Então eu comprei esse daí. Bom, a massa pitou e agora eu fui lá dar uma conferida. Como eu tô usando um outro creme de leite, porque eu não achei o que eu gosto de usar, então eu fico atenta à massa, porque pode ser que o tempo que eu estou acostumada não dê certo. Então, que nem essa massa, ela fica 34 minutos a massa de ninho na panela, né, no fogão. Ah, eu tenho que contar a história do fogão, né, gente? Calma aí que a gente já volta pra ela. E então, eu deixei 30 minutos, e aí a partir desses 4 minutos, né, que geralmente resta, eu fico ali atenta, né, pra ver se deu o ponto certo, se tá tudo certo. E aí deu certo, e aí eu já começo a distribuir as massas, tá? Essa massa é de uma encomenda, então eu já separo a encomenda pra depois eu etiquetar e ficar tudo certinho, porque essa encomenda é só pra 5 dias pra frente, mas eu já tô fazendo pra deixar no congelador. Como eu falei, trabalho com congelamento. Então, gente, aí quando eu decidi fazer esse cantinho, eu já tenho um freezer, uma geladeira que é especialmente só da loja, né? Só da minha confeitaria. E aí faltava o fogão. E meu pai me deu o fogão de presente. E aí esse fogão é de uma boca, ele é semi-industrial que fala, né? Ele é a gás, ele é conectado com o gás lá fora. A gente fez um buraco na parede, tudo bonitinho, tudo certinho pro gás ficar lá pra fora. Então, eu me adaptei super bem com ele. Ele é muito forte, muito potente. E, enfim, eu gostei muito. E, então, já comecei a colocar aí a segunda massa de ninho pra fazer. E, enquanto isso, eu fui preparar, tá? A massa de beijinho, que já estava tudo ali na bancada. Eu só ia passar pra vasilha, tá bom? Gente, outra coisa. Tudo bem colocar a massa de... Hoje eu vou fazer massas brancas. Então, eu sigo uma ordem, tá? Então, é a massa de ninho, e aí depois eu vou fazer a de beijinho. Porque a de beijinho não tem problema ir por cima da de ninho, tá? Não tem problema nenhum. Agora, se fosse ao contrário, não daria certo, porque por mais que a gente tire toda a massa, ainda fica uns resquícios de coco, né? E não vai ficar legal no de ninho, tá? Então, assim tá tudo certo. E por que também eu estou fazendo narrado? Gente, eu não tenho tempo, não, porque de verdade eu converso demais. E se eu for produzir e falar ao mesmo tempo pra ser um vídeo mais real, esquece, nunca vai sair, eu nunca vou conseguir trabalhar. Deixa eu mostrar pra vocês esse planner que eu comprei, que eu adorei muito, tá? Eu achei bem um visual muito importante pra questão do que eu preciso fazer. Então eu montei tudo. O vídeo de hoje tá sendo numa quarta-feira, dia 11 de fevereiro. Então eu tenho tudo isso aqui pra fazer e eu achei muito bacana. O link, tá? Pra quem quiser, o link desse planner, né? É planner de mesa que fala, se eu não me engano. Eu acho que ele é um por semana, tá? Então dá do ano. Eu preciso confirmar, mas eu acho que são 45 semanas? 48? Ai, não lembro, tá, gente? Mas, ó, eu vou deixar o link, é da Shopee, o link na descrição aqui, tá bom? Eu gostei muito da loja que eu comprei também, veio bem embalado, enfim, super recomendo. E aí, a massa deu de novo, mas enquanto isso eu já tava preparando ali mais alguma coisa do planner. Aí deu o tempo da massa, aí eu fui lá retirar a massa, e é isso aí. Coloca avental, porque não sei se vocês perceberam, mas quando eu vou fazer alguma coisa no escritório, eu tiro o avental, tá bom?
porque como a gente mexe com outras coisas ali, enfim. E o avental é muito importante. Parece que eu tô grávida, tá, gente? Mas eu não tô grávida, não. Tô um pouquinho gordinha e esse avental não ajuda também. Parece que eu tô grávida aí de 5 meses, né? Mas não. Eu gosto muito do avental, apesar de eu esquecer ele, porque eu tenho a minha blusa branca, a minha blusa da loja é branca. E o que que acontece? Conforme a gente vai produzindo, suja e mancha. Então, assim, eu tenho três ou quatro camisetas da loja e dentro das 4 camisetas, 2 estão manchadas. Enfim, é triste. Porque eu só percebo que de colocar o avental quando eu já manchei a blusa, aí eu deixo assim mesmo. Bom, gente, já coloquei a massa de beijinho pra fazer, tá bom? E aí eu já vou juntar as coisas aí que é pra lavar. Gente, eu não lavo louça. Quem é o lavador de louça é meu marido, tá bom? Então eu levo lá pra ele lavar na nossa cozinha de casa. E como eu ia precisar de todas essas coisas, ele já tava lá esperando pra lavar. E enquanto ele lavava, enquanto a massa fazia, essa massa vai levar uns 44 minutos, então ia dar tempo de eu terminar de programar o que eu tava precisando. Bom, eu já tinha feito a programação da confeitaria, né? Do caso da minha produção, do que eu precisava fazer. Só que agora eu tô com um novo projeto. Eu apareço muito nos stories da minha loja, muito. Os stories, assim, são perfeitos. Perfeitos, assim, eu sempre posto o que eu tô fazendo, o atendimento do dia, tudo, tudo. Só que o meu feed é abandonado, tá? Completamente abandonado. E eu não tenho tempo porque, na minha cabeça, eu preciso ter um feed bonito, uma coisa assim, sabe? Não consigo simplesmente só pegar e postar. Então, para isso, eu preciso de uma organização e de uma programação. E era isso que eu estava fazendo. Eu queria deixar o feed mais bonito. Então, eu me programei as quantidades de postagem que eu queria fazer. Por quê? Entre essas pausas e outra das massas, eu posso estar programando as minhas postagens. Eu não faço outra coisa enquanto eu tô fazendo massa. Por quê, gente? Porque sempre dá errado, tá? Sempre que eu tento fazer muita coisa ao mesmo tempo, dá errado. Então, por exemplo, hoje foi o dia de produção de massas e eu estava com o delivery aberto. Quinta-feira, a minha loja tem delivery aberto. Então, enquanto não toca pedido, eu vou fazendo essas coisas que são fáceis de fazer. Agora, por exemplo, se eu tivesse com massa e, sei lá, fazendo geladinho, tocasse pedido, ia dar uma bagunça. E outra, meu espaço é pequeno também. Vocês vão ver no decorrer do vídeo que eu vou ficando sem espaço, tá? Vou ficando cada vez mais sem espaço, então é um pouquinho difícil. Então, por isso que cada dia eu escolho fazer uma coisa para fazer bem feito. Só para vocês terem uma ideia, eu tenho uma galeria lotada dos meus trabalhos. Eu tenho um centro lindo que eu fiz tem 1 ano e eu nunca postei foto no feed. Eu tenho mais, sério, de, sei lá, 1000 fotos para postar. Então, eu quero organizar isso. Eu tenho muito vídeo legal e eu não consigo postar. Todas essas fotos já foram para os stories, tá? Mas eles nunca foram pro feed. Então, é isso que eu queria postar. Essa é a minha nova meta desse ano, é postar meu trabalho no feed, tá? E aí a massa já deu e eu precisava também ter encomenda dessa massa. Então, eu separo para depois etiquetar com o nome da pessoa para ficar no meu congelador. É daqui 5 a 6 dias essa encomenda. E, enfim, e aí eu limpo bem essa espátula. Eu não gosto dessa parte, porque, sério, dá um trabalho. Mas tem que limpar, né? Porque fica quase... Outro dia eu pesei, tá, gente? Fica quase 100 gramas. Entre 80 e 100 gramas ali naquela espátula. É muita coisa pra gente deixar de lado. E, então, eu fui fazendo isso, tá? Meu ambiente aí é fechado, tá bom? Mas eu tenho tique. Pode ver que eu uso essa forma e essas coisas para tampar tudo o que eu deixo em aberto, que eu vou usar de novo. Eu acho higiênico, tá, gente? Então eu faço isso. Pode ser até um tique meu, mas eu faço. Bom, as próximas massas serão de chocolate. Eu esqueci de falar, mas a massa de beijinho eu faço com 4, tá? De 1 por 1, com 4 massas. Só a de ninho que eu faço de 3, porque eu acho que ela não fica tão escura, sabe? Muito amarelada. Então, eu gosto, tá dando certo assim. E eu tenho que fazer as de chocolate. Bom, a de chocolate não dá pra fazer por cima aí, tá bom? Então, eu já juntei tudo que eu precisava da panela pra levar pro meu marido lavar. Enquanto isso, eu volto e vou organizando. Já vou deixando na bancada tudo que eu vou precisar pra montar as massas de chocolate. A de chocolate também é 4 de 1 por 1, tá?
um por um, quando eu falo, né, a minha receita é um creme de leite e um leite condensado. E, opa, já fui dar uma arrumada aí em vocês, né? E aí, eu já começo a separar a primeira massa de chocolate enquanto ele lava a panela. Eu já deixo separada aí. E eu começo a pegar, né, as coisas, já organizo. E vocês estão vendo, né, a forma e as outras duas coisas que eu uso ali já deitada. Eu já começo a ficar meio, não estressada, mas meio irritada porque eu gosto muito de espaço, tá? E eu tô ficando sem espaço, entendeu? E daí pra frente é só pra trás, né? Como falam, porque. E você tá vendo que eu tô limpando também, né? Porque cada vez mais eu vou colocando massa pra esfriar ali no balcão e eu vou ficando sem espaço. Mas está nos meus planos ter mais um balcão, mais uma mesa balcão igual essa de inox, tá? Mas então vamos lá, eu já comecei a separar aí todos os leite condensado, creme de leite, já para fazer as duas últimas massas. Então, bora começar a cortar tudo. É que o vídeo tá acelerado, tá, gente? Cortar todas essas rebarbinhas aí para abrir o leite condensado e o creme de leite. É lógico que eu acelerei o vídeo, porque se eu não tivesse acelerado, ia dar 2 horas e meia, e 2 horas e meia ninguém assiste. Aí eu acelerei completamente o vídeo para caber em 23 minutos, tá? Nossa, gente, eu tô muito grávida nisso. Meu Deus do céu. Agora vendo o vídeo assim, pode rir, gente. Mas, nossa, parece que eu tô grávida de uns 5, 6 meses. Mas, gente, eu tô num processo aí de emagrecimento, tá? Já emagreci quase 4 quilos em 40 dias? 30 dias? Não vou me lembrar agora, tá? Eu já volto nesse assunto. Eu estava tirando, tá, gente? Brownie, pra descongelar, recheio, pra eu poder montar no outro dia, como fala? Brindezinhos para clientes, tá? No delivery eu sempre mando uns brindezinhos. Eu guardo sempre as rebarbinhas de brownie e aí eu pego um recheiozinho e faço. É um agrado pro cliente e ajuda muito. Bom, meu querido esposo já lavou a panela, né? Então a massa que eu já tinha preparado ali no pote, já coloquei para bater. E aí eu já ia preparar a segunda massa ali, tá? E reparem que eu esqueci do avental, tá bom, gente? Aí, resumo, minha blusa manchou, tá? E, enfim, não não manchou não, né? Sujou, né? Lógico que eu já coloquei pra lavar pra não manchar. Mas como que eu esqueci do avental, minha gente? Mas tudo bem. Vamos lá. Eu já tava montando a outra. Eu não sei quem que mexeu na câmera. Eu acho que foi meu marido, porque ele tava arrumando as coisas. E agora vocês ficaram muito perto. Gente, olha o tamanho do meu braço. Mas voltando pra falar do que eu tava falando, que eu estava tentando emagrecer. Não, eu estou em processo de emagrecimento, né? E enfim, gente, eu estou conseguindo, tô levando meus treinos a sério, dieta, uma reeducação, né? Porque na verdade, enfim, comecei a me priorizar, tá? Porque às vezes eu trabalhava muito e me deixava de lado, mas isso não é saúde, tá, gente? Então você que está me ouvindo aí, eu cheguei a 90 quilos, tá bom? E foi quando já nada mais me servia, quando eu me abandonei completamente. Então, esse ano eu decidi voltar e dia 1º de janeiro eu coloquei tudo em prática, tá? E estou até agora, tô tendo ótimos resultados. Enfim, mas esse vídeo não é sobre emagrecimento, só tô falando que você precisa se cuidar, tá bom? Você para sua família, para você mesmo e para sua empresa, tá bom? Então vamos lá, agora que o negócio começa a ficar bom. Por quê? Porque essa massa eu achei que deu errado. Gente, como eu troquei o creme de leite, às vezes ela muda um pouco de textura, acontece. Eu tava achando essa massa muito no ponto de recheio, mas eu tava na dúvida se tava no ponto certo, porque o tempo, eu já tinha colocado o tempo correto das outras massas. Se eu colocasse mais, eu tava com medo dela ficar o quê? Puxenta, né? Porque o que acontece? Se a massa fica muito tempo no fogo. Enfim, aí eu separei a quantidade aí que era da encomenda. Só que eu tava muito na dúvida e mexe aqui e põe, decidi colocar de volta. Gente, virou uma melequeira, uma bagunça. Eu já comecei a ficar estressada. Olha isso, gente, como que eu ia tirar do plástico, mas eu consegui. Eu perdi só
100 graminhas aí, tá? De massa, porque eu pesei, porque tudo eu peso, porque tudo eu penso, né? Falei, você quer saber? Vou colocar essa massa de novo no fogo. Porque eu não quero um recheio, eu preciso do brigadeiro. E aí eu coloquei e não liguei o fogo, deixei ela mexendo lá. Quando eu vi que a massa tinha dado ponto. Falei, mas tá de brincadeira comigo, né? Perdi 100 gramas de massa à toa. Peguei, tirei de novo. Já tava na força do ódio. Eu falei, você quer saber? Colocar toda essa massa junto em uma massa só. Porque se ela der errado, é só ela que eu perco. Eu já tenho a noção, já sei. E aí, olha só, gente. Eu tentei fazer de uma maneira que eu achei que ia dar certo, mudando, tá, gente? Porque, na verdade, eu já tenho meu esquema de trabalhar, era muito mais fácil. Mas não, quis fazer de um outro jeito, e bagunçou tudo, já sujou toda a panela, me sujou tudo ali, gente. E aí parece que nada mais dava certo. E aí, ali eu me estressei, essa massa me estressou demais. Porque, sabe, você já tá cansada, gente. Eu já estou aí, sei lá, umas 4 horas trabalhando já, entendeu? Então, eu falei, meu, falta só a última que é pra acabar, sabe? E aí dá errado. Mas no fim deu tudo certo, tá, gente? Essa massa ficou no ponto correto. É como eu falei, eu tive que trocar o creme de leite por um outro que eu não tô acostumada, porque o que eu costumo usar é o CCGL e ele não tinha no mercado. Bom, enquanto a massa batia era a última, eu já peguei os leite moça, porque eu tenho que fazer o quê? Doce de leite. Eu tenho encomenda de churros e eu faço meu doce de leite caseiro. Bom, como minha panela de pressão é elétrica e eu não tenho espaço mais essa bancada, eu fiz lá na minha cozinha, tá? Então eu já tinha levado pra lá e confere a massa de novo. Gente, eu fiquei conferindo essa massa o tempo todo pra ver se eu ia perder ela ou não, porque senão ela ia ser recheio, né? Mas estava muito grossa para ser recheio também, então eu ia ver o que que eu ia fazer. Mas muito provavelmente, eu também não sei, eu ia ter que decidir, porque era muita massa. Mas enfim, e aí a outra massa ficou pronta, ficou no tempo ideal. Eu consegui ter uma noção da primeira massa, né? Como ficou. Então essa ficou boa, essa ficou perfeita, gente. Então é difícil dizer. Porque nem sempre é tempo, tá, gente? Ai, é tanta coisa. Por isso que você sempre tem que estar de olho no ponto para conseguir acertar. E aí eu resolvi separar dessa massa nova a encomenda, tá? E aí eu peguei mais um potinho. Esses potinhos, gente, é o que eu mais tenho aqui na minha produção. Eu uso muito deles. E aí eu já estava muito cansada, tá? Muito cansada. Ah, gente, relembrando, não é só o avental. O avental me deixava um pouquinho mais gordinha, né? Como uma cara mais de grávida, tá? Mas mesmo sem avental, ainda tá parecendo que eu tô grávida. Mas eu acho que já é o de uns 3, 4 meses. Mas voltando, deixando as brincadeiras à parte, já comecei limpando, né? Tudo, a bancada. E eu tinha finalmente terminado as massas. Aí eu levei lá pro meu marido lavar, né? Porque ele já tava esperando pra lavar a louça. E bora começar a limpar tudo. Gente, eu sempre tento. Tento não, eu sempre limpo essa panela, tá? Sempre, antes e depois de usar. Todo mundo fala, e eu já vi muitas confeiteiras usando o filme PVC. Mas quem disse que eu lembro, gente? Eu só lembro que eu deveria ter posto o filme PVC pra testar quando eu já tô limpando a panela. Aí eu falo, não, da próxima vez eu vou colocar o filme PVC. Quem diz que eu lembro? Então, gente, já finalizando, eu já tinha limpado toda a bancada. Agora, bora passar um pano no chão, tá? Daqui a pouco já vou mostrar aqui, já comecei a passar um pano no chão. E aí, eu finalizo tudo e eu não vejo a hora, tá? De pegar e descansar. Aí, eu tô passando pano, ó, tá vendo? Passei um pano no chão. E aí, eu tiro minha querida touca, fico com uma marca maravilhosa na cabeça. E é isso. Beijo, fui! Até o próximo vídeo!